participar. Pode falar. Estou ouvindo. É que na página do Saboia, o Everaldo colocou isso às 17 horas e 53 minutos. O seguinte, com o anúncio da greve do metrô, seria prudente o cancelamento da reunião ordinária do Conselho Gestor e marcar para a próxima terça-feira, que seria dia 10, né? Seria dia 10. Não sei, não teve resposta, não teve, aconteceu mais nada, então não se sabe se vai acontecer alguma coisa ou não. Tudo bem, isso aí não tem problema aí, o pessoal que sabe aí que decide aí. Estou aqui com um grupo de pessoas, por isso que eu uso máscara, tá? Deixa eu lembrar aqui, Max, eu chamei essa reunião aqui para esclarecer a questão do que aconteceu no dia 13, que você estava lá, você viu. Não só como eu estava lá, como eu fui agredido, tomei um tapa no ombro, né? Então, a questão que eu coloquei é o seguinte, como tinha, eu fiz essa reclamação, fiz lá, eu tinha uma intimação para prestar um esclarecimento na 97DP, né, no dia 21. Então, eu aproveitei lá e anexei essa, um requerimento para o delegado confeccionar um boletim de ocorrência. Depois eu passo para você ter ciência, tá? Uhum. Não dei ampla divulgação, porque isso aí ia para a mão do prefeito, do secretário de saúde, né? Para a gente não, dentro do possível, correr de forma sigilosa até que tome providências. Não, vamos chamar assim, de uma maneira sigilosa. Tem que ser sigiloso. Não, mas não podemos dar a sardinha e o pão direto para a turma. Tem que ficar quieto, né? então, Pegar de surpresa, né? o que eu coloquei, e aí eu estou falando com você. Olha, eu tô gravando aqui, mas não é para a gente divulgar, não. É só para depois eu não perder alguns elementos, tá? Eu não vou Ô, divulgar. Mauro, você pode gravar, pode filmar. Comigo não tem problema, não tem chabu nenhum. Eu não sei que o pessoal tem tanta paura de vídeo, de áudio. Não, mas essa conversa nossa é reservada, tá? É Não, tudo reservada bem. só para aqueles conselheiros, que eu não chamei todo mundo, não é uma reunião aberta para todo mundo. Foi os conselheiros que são nossos parceiros. Chamei a Michele, ela está tomando ciência, a Michele da Zona Norte, o Uhum, Alex Albuquerque, que é lá do MBoi Mirim, já foi do Conselho de Saúde. Chamei o advogado Tito, chamei o Zé Luiz Nodar, pessoas que não são conselheiras, né? E sei. chamei o João Pedro, né? E o que eu tomei decisão? Eu sei que aquelas pessoas que não estão acostumadas com essa situação que aconteceu, só um resumo para a gente lembrar o que aconteceu. Marcou-se uma reunião, eu só estou rememorando para a gente debater pontualmente depois. Marcou-se uma reunião para o dia 13 de setembro para aprovar a ata do dia 1º de agosto. Só que é bom Uhum, lembrar que no dia 1º de agosto, a pauta única da reunião foi a suspensão do conselheiro Mauro. sim. E, em função dessa reunião com esse ato ilegal, eu, Mauro, entrei com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça, né, aqui de São Paulo, Uhum, e o juiz, aliás, eu entrei no dia 5 de setembro. Só que no dia 5 de setembro, aliás, eu entrei no dia 4 de setembro. E no dia 5 de setembro já tinha a reunião ordinária. correto. Nessa reunião ordinária, o pessoal quis aprovar aquela ata. Eu comecei a filmar. Primeiro teve aquela situação que eu fui
impedido de entrar na reunião, uma situação na portaria, na Rua Cruz das Almas. Eu fiz questão de perguntar para o porteiro quem é que estava me impedindo a entrada, porque eu precisava saber quem estava impedindo, porque eu ia ligar para a polícia, porque estava impedindo a participação tanto de um conselheiro como de um cidadão de participar da reunião pública. O porteiro disse que quem tinha impedido a minha entrada era o senhor João Ganeu, que é um funcionário, e eu falei que queria que ele chamasse a direção do hospital, porque quem determina a entrada ou saída do hospital é a direção. Ele fez algumas ligações lá, internamente, acho que falou com esse senhor funcionário João Ganeu, que é um funcionário do RH, e ele depois disse que eu estava autorizado a entrar como convidado. Então, me impediram de assinar a lista de conselheiro. Eu assinei na lista de convidados, mas assinei como conselheiro do segmento usuário. Está lá, bonitinho. Quando eu entrei na reunião, eu comecei a filmar a reunião baseado no entendimento do Ministério Público, junto com o secretário municipal de saúde e junto com o senhor Ivan Cáceres, que é o assessor da participação popular da Secretaria Municipal de Saúde. Então, existe 2 ofícios, um do Ministério Público, da doutora Dora, solicitando uma recomendação do secretário municipal de saúde que mandasse para todas as unidades de saúde da cidade de São Paulo para que os gestores respeitassem os usuários, os conselheiros, garantisse a leitura da ata, a inclusão de documentos e a gravação da reunião em áudio ou vídeo, independentemente de autorização. Então, isso foi acatado pelo secretário, Jamarco, ele determinou e o Ivan Cáceres mandou um e-mail no dia 30 de março de 2023, com essas recomendações do Ministério Público acatadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Acontece que até aquela data, né, de 5 de setembro, não havia sido debatido nem anexado ao Conselho Gestor de Saúde do Saboia essas recomendações, lembrando que é uma recomendação, porque a promotora diz o seguinte: caso seja impedido a gravação, os responsáveis serão punidos na forma da lei. Quer dizer, é recomendação para se cumprir a lei para evitar punições. Tá? Uhum. E, então, a gente fez todo esse trâmite. Quando chega no dia 5 de setembro, que é a reunião ordinária, eu teve toda aquela celeuma, porque, embora a reunião do dia 1/8 não tinha sido aprovada a ata, que seria aprovada no dia 5, já tinha uma ordem ilegal do funcionário João Ganeu para impedir o conselheiro Mauro Alves da Silva de entrar na reunião. Qual é o problema dessa situação? Então, eu fiz a questão, vou chamar a polícia, aí ligaram e permitiram eu entrar. Quando eu entro, aí com todas as pessoas presentes, eu comecei a filmar a reunião. Essa reunião durou uns 10 minutos apenas, porque a diretora, não concordando com a reunião, a diretora Josiane Mota e Mota, que ela é a diretora do hospital, conselheira gestora, se eu permitir a Michelle entrar. Bom, Michele, eu não entrou ainda, vou continuar só para não perder o fio da meada. A Michele entrou. Boa noite, Michele, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Ah, Boa noite, Michele, é Max falando. Isso. Boa noite, Max. Michele, eu estou fazendo um resumo do que aconteceu na reunião de 1º de agosto, no Saboia, depois teve uma reunião ordinária em 5 de setembro. Na reunião de 1º de agosto, votaram ilegalmente a minha suspensão do conselheiro Mauro Alves da Silva por 1 ano. Em vista disso, eu entrei com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, na vara da Fazenda Pública, que é especificamente, e eu entrei com esse mandato no dia 4 de setembro. Só que a reunião aconteceu no dia 5 de setembro, o juiz ainda não tinha apreciado a ação.
Eu fui na reunião do dia 5 de setembro e fui impedido de entrar na reunião inicialmente pelo porteiro da entrada lateral, da entrada da Rua Cruz das Almas. Eu perguntei para o porteiro, na verdade, intimei o porteiro a dizer quem que estava me impedindo, porque não é o porteiro que impede, né? O porteiro impede segundo a ordem de alguém. E o porteiro disse que quem tinha ordenado era o senhor João Luiz Gandeu, que é funcionário do RH, e eu disse que eu queria falar com a diretora técnica, a direção técnica, porque quem autoriza ou impede a pessoa de entrar no hospital é a diretoria técnica, e que eu iria chamar a polícia se não me deixasse entrar. Tudo isso daí eu gravei em áudio, inclusive avisei para o funcionário que estava gravando em áudio. Depois de uma discussão, autorizaram eu entrar como convidado. Eu assinei a lista de convidado, mas assinei escrevendo conselheiro, gestor, segmento usuário. Quando eu entro na reunião, às 2 horas, eu comecei a filmar. Por que eu estava filmando? Porque existe você conhece bem, existe uma recomendação do Ministério Público para que o secretário de Saúde, o Luiz Zamarco, mandasse para todas as unidades de saúde, dizendo que é o direito de participação dos conselheiros e dos usuários, sem intimidações, o direito à voz e voto, o direito de ler a ata, o direito de incluir documentos e o direito de gravar as reuniões em áudio ou vídeo, independentemente de autorização. E que quem impedisse esses direitos seria processado na forma da lei. Então, eu chego na reunião, eu começo a filmar a reunião, e essa reunião tinha como pauta aprovar a ata do dia 1º/8. Nós estamos falando do dia 5 de setembro. Eu comecei a filmar, a diretora técnica, não contente, dizendo que era ilegal a filmagem, cancela a reunião e leva o pessoal para uma salinha, dizendo que estava vedada a participação do jornalista Mauro Alves da Silva, que na verdade é o conselheiro. Nós ficamos ali no auditório mais uns 30 minutos, mais ou menos até às 15 horas, e parece que ela fez uma reunião com algumas pessoas numa salinha ao lado. Fizeram um documento, né? Como é que chama? A moção de repúdio em face à atitude do senhor Mauro Alves. Isso. Assinado dia 5 de setembro e está manuscritamente isso aí. Então, aí o que aconteceu? No dia, eu estou fazendo um histórico, né? No dia 7 de setembro, feriadão, o juiz concedeu a liminar. E a liminar foi dada no dia 7, às 23 horas do dia 7 de setembro. O que diz essa liminar? Considerando que não tem legislação, o ato atacado. O ato atacado, eu estava questionando a reunião e a minha suspensão, né? Que foi feita através de uma reunião e uma votação ilegal. Lá não tem... Eu argumentei para o juiz que o regimento interno não existia a figura de suspensão e não existia procedimento... Deixa eu permitir o André aqui. E não existia procedimento legal. O devido processo legal não existe. Então, não existe processo legal e não existe o ato qualificado. Boa noite, André. Estou terminando o resumo da... Está fechado o seu, mas eu só estou terminando o resumo, depois vocês participaram. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, André Max. Isso. Então, o que aconteceu? O juiz, como deu a liminar, só no dia 7, então eu não ia apresentar no dia 5, certo? Mas no dia 5, eu já tinha protocolado a ação no dia 4 e tinha comunicado que tinha uma ação, um mandado de segurança e um habeas corpus para filmagem. O habeas corpus é outra questão, eu falo mais para frente. Então, no dia 7, o juiz concedeu a liminar, e essa liminar dizia o seguinte: suspendo o ato atacado e para que o conselheiro Mauro continue no pleno exercício da sua função. Pleno exercício, essa palavra é importante. Ele não falou parcialmente, ele falou pleno exercício. Então, o meu direito de conselheiro continuou nos termos da lei e nos termos da recomendação do Ministério Público e do secretário municipal de saúde.
Só que no dia 8, se eu não me engano, saiu uma publicação dizendo que haveria uma reunião extraordinária do Conselho do Saboia para aprovar a ata do dia 5, tá? E qual era o problema? Junto com esse documento que o Max leu, que é essa moção de repúdio, dizendo que eu tinha ameaçado o porteiro, causado tumulto, e a reunião foi suspensa por minha causa. O que acontece? Na segunda-feira, que foi acho que o dia 11, eu fui lá, fiz uma nova atualização no processo de habeas corpus para garantir a filmagem, não é para garantir a filmagem, é para garantir que eu não sofresse sanções restritivas de liberdade pela minha filmagem, é outra coisa. E nesse dia 11 eu protocolei a cópia da ação judicial na Prefeitura de São Paulo, no dia 11. Quando eu cheguei no dia 13, aí já estava, o conselho já sabia da ação judicial e me permitiram entrar na reunião. Então, agora eu estou entrando no caso dessa reunião, que é o dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro, começa a reunião. Ao invés de começar a reunião escolhendo o coordenador, mesmo com alguma irregularidade, começa com o senhor Reginaldo, que é do Conselho Gestor, nomeado pela diretora Josiane Mota e Mota. Ele faz uma leitura equivocada da ordem judicial, dizendo que o juiz permitiu que eu participasse da reunião. Verdade, não é essa a decisão do juiz. O juiz suspendeu o ato atacado. Qual é o ato atacado? É a reunião do dia 1º de agosto, que suspendia o meu mandato por um ano. E mantinha o meu mandato no pleno exercício do meu mandato. Me colocava no pleno exercício do mandato. Inclusive, esse documento, quando o juiz determina a ordem no mandato de segurança, ele é auto-aplicável. Inclusive, eu vou apresentar depois para vocês o mandato, para vocês terem ciência. Acho que eu já mandei para algumas pessoas. O que acontece? Começa a reunião, o pessoal começa a discutir. Primeiro, esse Reginaldo, ele disse que ele ia ler um documento antes da reunião, o que é ilegal. Ele tem que ler o documento na reunião, não é antes da reunião. Então, quando começa a reunião, eu peço primeiro a palavra dizendo o seguinte: não, eu quero que conste na reunião que eu estou aqui por ordem de um mandado de segurança, uma ordem, uma liminar, e lia integralmente. Tá? Não, eu vou passar para você, Max, deixa eu só concluir o relatório. Não, é que acabou de entrar um zap do adiamento. O João Luiz Alganeu coloca aqui: prezados conselheiros, em função da greve de metrô amanhã, estamos adiando para a próxima terça-feira a reunião do Conselho Gestor. Não será possível reunir todas a cidade vai virar um caos, lamentavelmente. Sinto muito, mas teremos outra data. Peço a todos que divulguem a todos os membros do Conselho Gestor. Conto com a compreensão de todos. Obrigado. Abraços a vocês. E a Roseli agradeceu por ter avisado. Tá, bom, então, de qualquer forma, a gente está falando da reunião do dia 13, não estamos falando da reunião de amanhã. Não. Tudo bem, não, tudo mas bem. está registrado, é importante. Então, não vai ter reunião amanhã, mas eu vou só terminar, depois o André e o Max, que estavam na reunião, eles podem comentar. O que acontece na reunião? Então, é escolhido o seu Valdir para ser o coordenador no segmento usuário, só que, como eu desde o começo da reunião, eu instalei o tripé e estou filmando. Estou filmando a reunião. Lá, depois eu vou disponibilizar para vocês o vídeo. Tá? Ele não está público na rede social, ele está não listado, mas já foi encaminhado para a Prefeitura, Ministério Público, para o Secretário de Saúde, e vai para o Conselho Municipal de Saúde. O que está dito lá? Eu faço a questão de ordem. Escuta, essa reunião é extraordinária para aprovar a ata da reunião de 1º de agosto. Só que a ata de 1º de agosto teve só uma pauta. Qual foi a pauta? A suspensão do conselheiro Mauro. Só que esse ato foi suspenso pelo juiz. É uma suspensão liminar? Sim, mas é uma ordem judicial.
O que eles queriam fazer? Eles queriam aprovar a ata do dia 1º de agosto. Pois é, e que foi suspenso por 10 minutos. Ter uma reunião e ter uma pauta de uma reunião com uma reunião de 10 minutos, querem aprovar o quê? Então, era duas coisas. Eles queriam aprovar nessa reunião do dia 13 de setembro a pauta do dia 1º de agosto. Sim. E não foi aprovada no 5 de setembro, porque a diretora do Saboia, em 10 minutos, cancelou a reunião e foi fazer aquele documento de repúdio contra o conselheiro Mauro. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o ato que nós estamos atacando, e o juiz acatou, o que é liminar? Liminar ele suspende, porque ele entende que há um direito importante que pode ser prejudicado se não for suspenso. Não adianta julgar esse caso daqui 3, 4 meses, quando acabou o mandato. E o conselheiro ficou sem votar, sem apreciar as contas, sem fiscalizar. Então, o juiz falou o seguinte, suspendo o ato, qual o ato que ele suspendeu? A minha suspensão. Que a minha suspensão ela foi fruto de uma votação ilegal, pauta única. Como é que eu vou chegar no dia 13 de setembro, sendo que a liminar de juiz foi dada em dia 7 de setembro, e a gente vai aprovar uma ata que o juiz suspendeu? Porque a ata é a eleição. Aí o que acontece? Eu estou filmando a reunião. Então eu peço uma questão de ordem que deve ser cancelada a reunião, porque o objeto da reunião não pode se desenvolver por conta do quê? Você está desrespeitando a ordem judicial. Sim. Acontece. Aí tem que ter essa responsabilidade. O coordenador Valdir pergunta ao conselheiro representando a doutora Josiane Mota e Mota o que ele deve fazer. E o Reginaldo, está filmado, diz para ele, continua a reunião. Então, o seu Valdir rejeitou minha questão de ordem. Vendo? Então, quer dizer, o conselho rejeitou, o conselho desrespeitou a ordem judicial. Aí, em seguida, a funcionária também do conselho gestor, aí é representando a gestão, a psicóloga Marisa Mello, põe uma questão que não deve ser filmado, que não aceita a filmagem, porque tem que ter a votação de todos os conselheiros. E eu argumento, novamente, que quem estabeleceu essa norma e reconheceu o direito do conselheiro filmar em áudio ou vídeo, né, gravar a reunião, é o Ministério Público, a doutora Dora, naquele ofício ao secretário, que o secretário acatou e mandou para todos os conselhos, os quase 1000 conselhos que existem na cidade de São Paulo, que a diretora Josiane Mota e Mota insiste em desrespeitar aquele documento. Quando está no debate, 4 convidados, que aparentemente foram convidados pelo conselheiro João Mariano, porque em determinado momento alguém viu ele falar, são aqueles 4 que estão tumultuando a reunião, são aqueles 4, assim, indicando eu e mais 3 conselheiros para aqueles 4 convidados que estavam lá em cima e chegaram. O que esse pessoal faz? Desce, atropela a reunião, nós estávamos discutindo a questão de ordem, esse cidadão que tem nome, chama João das Virgens, tá? Que é, inclusive, conselheiro no Conselho Participativo Municipal do Jabaquara, ele ameaça os conselheiros, ameaça a mim, ameaça a conselheira Sueli Gomes, ameaça o conselheiro Max Croix e ameaça o André Bernardino, dizendo que nós estamos tumultando as reuniões e que ele não vai permitir a gravação. Na verdade, ele empurra a câmera que estava filmando. Teve tem uma particularidade. Quando ele se aproximou na sua presença, frente à sua pessoa, ele ficou batendo na câmera e a câmera foi descendo no tripé. Isso, mas isso aí eu gravei. Logo após isso, ele se dirigiu para a Sueli, pisou no pé dela, a Sueli reclamou e falou, você está pisando no meu pé. Ele falou, qual é o problema? E continuou pisando no pé dela, tá? Aí veio uma outra pessoa, uma pessoa grande, maior, não sei o nome dele,
ele pegou o tripé e colocou atrás da mesa, junto ao palco. Certo. E aí começou toda aquela agressão. Tá, E eu ele vou veio ouvir. por trás de mim, bateu no meu ombro e ainda me ameaçando. Tá, Marcos, Essas foram as eu sequências. vou abrir a palavra para vocês explicar do ponto de vista de vocês. Não, não, porque, tudo bem. Desculpe, porque mas não, é porque eu gravei a reunião em vídeo e em áudio eu gravei integralmente, porque Uhum. a gente tem outros mecanismos. Então, o que acontece? E um desses cidadãos aí que vieram aí convidado, e a gente vai saber quem que convidou e quem liberou a entrada deles, ameaçou a Sueli Gomes, dizendo que sabia onde é que ela morava, disse que eu não poderia mais participar de nenhum conselho do Jabaquara, quer dizer, isso daí é uma questão, uma ameaça, entendeu? Ameaça que eu não poderia nem participar do Saboia nem de nenhum outro conselho. E saiu, aí suspendeu a reunião, em nenhum momento a direção do hospital interveio na questão, não pediu segurança, não garantiu direito, e o senhor Reginaldo cancelou a reunião. Tá? Aí, só para concluir, o que eu fiz? Como eu falei com o Max logo na entrada da reunião, eu fui eu tinha um compromisso no Distrito Policial no dia 21 de setembro, eu fui lá e protocolei um pedido de abertura de boletim de ocorrência, no qual eu relatei essa questão, viu, Max? Que foi ameaçada a Sueli Gomes, ela foi agredida e foi ameaçada dizendo que sabiam onde estava a casa dela. E ficou nessa. A outra questão é a seguinte: a partir disso, eu decidi fazer também uma denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos, porque ele tem um programa de defesa de conselheiros e comunicadores, defensores dos direitos humanos. Tá? Então, isso daí também foi para o nível federal. Tá? E o que eu estava falando para você é o seguinte: eu pedi uma reunião com o Ivan Cáceres, da Participação Popular, pedi na semana passada, ele não respondeu nem sim ou não, então eu vou protocolar o documento, eu tinha dado prazo até hoje para ele confirmar a reunião, não confirmou, eu vou protocolar o documento amanhã cedo, independente de greve ou não de metrô, cobrando a responsabilidade do prefeito, porque é o prefeito que está no mandado de segurança, é ele e a Josiane, para que ele determine que o Hospital Saboia dê segurança para os conselheiros atuarem. Michele voltou. Então, Michele, só para finalizar, eu tinha pedido uma segunda reunião com o Ivan Cáceres, que é da Participação Popular da Secretaria da Saúde, até hoje. Ele não confirmou, então amanhã cedo eu já vou protocolar uma representação ao prefeito, porque o prefeito é a parte no mandado de segurança, é a prefeitura e a Josiane Mota, para que eles garantam a segurança dos conselheiros, tá? E que impeça aquelas pessoas. Além disso, que se preserve a lista de presença dos convidados, as filmagens, porque o Saboia tem filmagens, para que seja aprovada a responsabilidade. Porque ninguém é peito de aço, mas, como eu já disse para várias pessoas, eu não tenho medo de bandido nem de polícia. Tá? Eu não saio por aí falando que eu sou herói nem nada, mas se a pessoa faz isso com uma pessoa que tem uma visibilidade pública, que é um conselheiro, o que ela faz na comunidade dela? Entendeu? Então, a gente tem que dar o exemplo. Não estou pedindo para ninguém seguir o meu exemplo, mas eu não posso fugir das minhas responsabilidades. Eu vou abrir a palavra aí para o Max e para o André. Se a Michelle quiser comentar alguma coisa, Michelle, você pode levantar a mão e você comenta, tá? Fala, Max. Bom, primeiro, hoje, casualmente, teve uma reunião online da supervisão, uma reunião extraordinária, entre Vila Mariana e Jabaquara. O André estava presente também, né? Estava online, né? E a Mônica, que estava fazendo a apresentação do relatório do segundo quadrimestre, né? E aí houve um determinado minuto que a conselheira Vivian, do Americanópolis, fez uma pergunta para a doutora Mônica, né?
Ela falou, doutora Mônica, nesse relatório quadrimestre não figura a questão da construção, da reforma da ama de lata do Americanópolis. Aí a Leni disse que não, e a Mônica não sabia de nada. Aí eu entrei, né? E falei, veja, Mônica e Leni, essa história da ama de lata do Americanópolis, me corrija se eu estiver errado, André, de que isso não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem vindo desde 2020 e 2021. Inclusive, o Edson Aparecido esteve lá, ele garantiu, foi filmado, de que no local da ama de lata iria ser construído um prédio de dois andares. Após essa vinda do Edson Aparecido, eu comentei de que o doutor Márcio, estando lá no Americanópolis, falou para mim e para os conselheiros, você também estava presente, Mauro, e a Sueli também estava presente, de que ele iria, através de uma verba parlamentar de 1.200.000, iria começar a construção do primeiro piso, dando condições de 8 salas, e já deixando a construção para depois continuar no segundo piso. Isso ele garantiu. E eu falei, as falas da Vivian está correta. Nesse interim, o Valdomiro, que faz parte da supervisão técnica da subprefeitura de Jabaquara e da comissão executiva, disse que já foi avisado pela comunidade e foram que o Mauro, André, Sueli e Max não podem mais comparecer em lugar nenhum. É bem isso que ele falou, né, André? E persistiu, e a Leni interrompendo essa coisa toda, e ele persistindo. Isso o quê? Isso ele está fazendo uma fala que foi falado lá no Saboia. Onde foi falado? E ele divulgando. E para resumir a história, a Leni depois pediu uma sugestão para quem pudesse representar num curso que vai ser dado, numa reunião que vai ser dada no dia 10, agora de outubro, das 9h30 ao meio-dia, na secretaria, para o curso 2 para conselheiros com relação a um facilitador por território. Aí o Valdomiro falou, eu posso me participar, tal. Aí o André estava junto, a Leni falou, e André, nós temos 4 usuários, temos o André, temos o Max, temos a Vivian e temos o seu Valdomiro. Aí, eu vendo a condição, do jeito que o Valdomiro queria tumultuar e denegrir, né, a sua pessoa, a do André, a minha pessoa e a da Sueli, aí eu peguei e pedi a fala para a Sueli, para a Leni, eu falei, Leni, eu declino dessa vaga como usuário, né, e indico o senhor André. Aí logo em seguida a Vivian também falou, eu não posso participar, eu também concordo com o André. 3 votos a 1, o Valdomiro ficou fora dessa história, que ele não tinha como poder estar representando o Jabaquara como facilitador nessa reunião do dia 10. E ele, pé da vida, aí ele voltou à carga de novo, mas eu já disse de que eles foram avisados pela comunidade de que eles não podem participar de nenhuma outra reunião. Ou seja, voltou à tona dessa coisa toda que aconteceu no dia 13 lá no Saboia. Eu não falei nada, me mantive quieto, né? Deixei a coisa rolar. E a Leni falou, Leni, o Valdomiro, isso não é assunto para ser conversado aqui, é coisa particular, vocês têm que resolver. Foi ou não foi, André? Isso que a Leni apresentou. Ou seja, tentaram denegrir perante essa reunião extraordinária em que estavam os gestores da Vila Mariana e Jabaquara, trabalhadores e usuários, e conselheiros gestores. Bem isso, ele denegriu as nossas 4 pessoas nessa reunião. Ou seja, aí cabe também a esse cidadão, Valdomiro,
que se diz ex-militar, é uma melancia, é um traíra, porque no exército a gente repudia, arranca a roupa e ainda manda prender o cara. Ele é expulso das Forças Armadas. E como é que ele se diz uma pessoa tão honesta, né? É como o André fala, é um baba-ovo, ele fica só atrás das pessoas de posse econômica, de político que tem posição, isso, aquilo, tal. Agora, o que ele representa? Ele tem condições, ele não tem nenhuma capacidade, nem emocional, nem psicológica, nem moral, e sequer de conhecimento para fazer qualquer curso de facilitador, ou ele tentar representar, não sei o que ele está fazendo na supervisão técnica, o que vem nesse homem, um elemento que fica denegrindo uma irrealidade do jeito que nós fomos. É bem isso. Não, tá certo. Só para, antes do André falar, só para lembrar o seguinte, esse desdobramento, entendeu? Porque é o seguinte, aqueles 4 elementos que apareceram lá, eles não caíram de paraquedas. Eles foram convidados por alguém. É Como claro, é eles foram evidente. convidados por alguém, as pessoas que convidaram entrarão na ação judicial, entendeu? Porque aquela Sim. foi uma ameaça. Ameaça Não e só agressão. foi uma ameaça, não foi uma ameaça, foi uma ameaça e agressão física. Não, então, Foi uma ameaça de física. violação de direitos constitucionais, que é o direito de participação na comunidade. Além disso. Nós 4 somos agente público. Entendeu? Sim. Então, foi uma ameaça. A função conselheira não é considerada de relevância pública. Sim. Então, nós vamos pedir justamente isso. É bom você falar isso daí, porque eu já incluo isso daí, aí uma coisa à parte, tá? Para tocar para frente essa questão da representação. Fala, André. Então, boa noite mais uma vez, e vou começar de acordo com esse cumprimento logo de hoje, para depois voltar para o Saboia. O que acontece? No caso realmente da reunião de hoje, o Valdomiro realmente, ele falou que nas reuniões que nós não possamos participar de nenhuma reunião dos conselhos, independente de qualquer conselho que seja, né, e declarou totalmente, especificou, nem Mauro, Maxi, André, Bernardino e a Sueli, que nós, realmente, ele refrisou que nós fomos ameaçados e que nós não possamos passar em nenhum desses conselhos, que nós fomos ameaçados e não possamos, e estamos correndo risco, que nós não possamos acompanhar nenhuma dessas reuniões de nenhum conselho, que nós estamos restritos a participar desses conselhos. Então, e foi sempre nos negredindo a nossa imagem, e que nós não podíamos estar presentes a participar de nenhuma reunião, e ainda ele falou que não sabe o que nós estamos fazendo na reunião, né? Então, uma coisa muito grave, muito calaminoso, simplesmente muito riscoso, e eu falei para ele, vamos participar, porque realmente não estamos dependendo do senhor, não estamos pedindo nada para o senhor, não estamos pedindo esmola. Nós temos nossa vida livre, de espontâneo, nós precisamos seguir, definir onde nós vamos onde queremos. Ninguém tem o direito de proibir a vida de senhor, ninguém, de quem quer que seja. Então, independente de qualquer circunstância, precisamos de respeito, cada um respeitar as partes. Gostar de alguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas são obrigados a respeitar, isso que cabe. E, para não alterar, eu vou parar por aqui essa parte, e aí, voltando na questão do Saboia, realmente, aquelas pessoas, sem dúvida alguma, eles foram convidados com a mente cheia de tanta coisa que nos degredimos, as nossas 4 pessoas, que eles realmente chegaram apavorando, botando bordando de seta, através da mentalidade que fizeram a mente deles, né? Porque eles não levaram coisa boa, só levaram coisa ruim das nossas pessoas para nos degredir, desfazer e achar se fazerem de santos e nos crucificá-los. Isso que aconteceu, porque realmente, assim, eu conheço 2 pessoas, sei bem, que o Val, aquele forte branco careca, o Val, ele é um ex-motorista da antiga Tupi, que realmente, assim que o Dória ganhou a prefeitura, ele foi trabalhar na Câmara Municipal
como um assessor do Milton Leite. E eu creio que ainda prevalece trabalhando como assessor do Milton Leite, que é o Val, aquele forte careca, meio... forte careca. E aí tem o João Davis, né? Que realmente faz parte da comunidade entre Canaã e Alba, mais ou menos assim. Eu creio que ele faz parte do Conselho Tutelar, perdão, do Conselho Participativo. E tem o outro, se não me engano, que chama Fernandão, que é aquele altão forte, se não me engano, deve ser da comunidade Cidade Azul. Agora, o outro, aquele morenão, o negão lá, e mais outro, que acho que só era assim, que tinha mais um, não tinha? E tudo, aqueles dois não me lembro bem o nome deles, entendeu? E não sei qual comunidade que eles são. Só que, de uma forma ou de outra, se eles tivessem um pouquinho mais de experiência, eu creio que com toda a burocracia, com mais mentalidade cheia que eles foram, e tudo já de acordo com o que foi passado para eles, então, se eles tivessem um pouquinho mais de experiência, eles acompanhavam todos os procedimentos que estavam acontecendo ali, de ambas as partes, não só ver um lado. E sim, ver todos, acompanhar, principalmente se houvesse a presença da doutora Josiane e de outras mais que vivia sempre nos ameaçando, né? E nesse tempo parece que foi até tão combinado que a doutora Josiane não estava e tinha mais gente que não estava presente. E aconteceu todos esses fatos que nenhum, tanto que ficaram todos pianinho, calados, de boca calada, fechada, para que não fossem gravadas as vozes deles, e foram ainda para frente, quando estava acontecendo o roaceiro, eles foram para a nossa frente, lá para a mesa, tomar cafezinho, olhar para a nossa cara e, tipo, nos intimidar e falar assim, aí, ó, o que está acontecendo aí, ó, se cuide. Mais ou menos assim, automaticamente foi tipo uma recomendação, né? Aí, ó, se cuide, porque nós vamos fazer pintar e bordar. Foi mais ou menos uma reação mais ou menos assim, de acordo com o que eles falaram automaticamente, que eles estavam tão sentados, tudo quietinho, tudo pianinho, sem falar nada. Abastou começar o roaceiro, eles foram diretamente para a mesa, na nossa frente, tomar café e nos olhar para os nossos olhos. Foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos, tanto faz do segmento trabalhadores, como do segmento usuário. Os mandatários, os cúmplices que são envolvidos, aconteceu isso. E, além de tudo, tem uma das pessoas dos trabalhadores que ainda falou para mim, André, não era para você estar nesta, não é para você estar nessa, você é uma pessoa boa, você é isso, aquilo, etc, etc. Mas, como assim, de acordo com o que ela falou, que eu não posso andar e nem dar atenção para o Mauro, não dar atenção para a Sueli e não dar atenção para o Max. Realmente é onde eu sempre falei para eles, e essa é minha voz em todos os cantos que eu falo, que eu não tenho mágoa de ninguém, independente de eu conversar com o Mauro, é o mesmo tempo que eu converso com eles, eu não tenho partido, não tenho parlamentar algum, o que eu estou fazendo é a prol da comunidade, melhoria do hospital, para que os pacientes e a população tenham um atendimento específico, adequado, com qualidade. Igualzinho foi. Se eu quisesse prejudicar o hospital mesmo, e não quisesse o bem-estar da população e dos funcionarismos, estaria a calamidade que estaria lá do refeitório, que hoje está funcionando por causa da minha ação, certo? Possa ser que tenha ajuda de alguém, mas a maior ação que teve foi da minha parte. E agora, recente, também teve os vazamentos de gás lá nos andares, principalmente no terceiro andar. Eu tenho prova, tenho áudio, tudo isso, eu tenho como comprovar a situação que estava, os vazamentos de ar e oxigênio, assim por diante, e tudo. Se eu quisesse, podia jogar nas redes sociais, jogar na televisão e ter prova de mostrar. Assim como também agora, eu tenho uma foto dos ratos lá no refeitório, assim por diante. Se eu quisesse o mal, eu tinha jogado no ar. Eu não joguei. Eu quero o bem-estar do hospital, do ambiente, e principalmente o bem-estar da população, dos pacientes. Então é isso que nós lutamos, batalhamos. Só que eles não entendem. Eles só entendem de dar carteirada, defender seus próprios abrigos, e assim por diante, e fazer algo que, quando surge alguma coisa que favorece a eles, tira foto, filma, até de bunda pro ar, para cima, desculpa pela expressão, mas a verdade tem que ser dita e doa onde doer, né?
fica até de, tipo, aquela, olha, eu nem vou falar que eu sinto vontade de falar, Tá certo, André. né? Pode desabafar que essa E reunião é assim por nossa. diante, Tá? mas pode ver foto por aí afora, tem pessoas que, quando tem do interesse deles, tá chegar de coquinha de perna para cima, fotografado, filmado e tudo assim por diante. Agora, quando é para defender o bem-estar da população, eles bancam toda a dificuldade, prejudica, puxa o saco de executivos, que seja gestora de hospital, que seja prefeito, que seja secretário, ainda faz reuniões escondidas na escalada, que isso que é um desrespeito, isso que é uma calamidade. Se é o conselho é tripartite, então tem que haver ação tripartite. Quando eu fiz uma representação para a Rede Globo, nós estávamos na calçada como é aquele estacionamento ali? É Metrobox, né? Metrobox. É de frente ao hospital, mas é do outro lado da calçada. Eles me crucificaram dizendo que eu citei o nome do hospital e o nome do conselho. Eu não citei o nome do hospital, não citei o nome do conselho. Do hospital, sim, porque, de qualquer maneira, foi uma coisa de calamidade que estava havendo, e nós tínhamos cobrado tanto, como aconteceu a renúncia tipo, a reclamação que eu reclamei, ouvidoria, no 156 com relação ao refeitório, a calamidade que estava o refeitório, fazendo nojo. A população entrar para se alimentar, caindo água podre do teto na cabeça da população. Deixa a gente ouvir a Michele e a gente depois termina falando da situação do Saboia, não do conselho, tá? Pode ser? Certo. Pode. Michele, E assim, vamos encerrar aqui o refeitório. E aí foi onde eu fiz a renúncia, a ouvidoria, que hoje aí tomaram todas as providências, através da ouvidoria tomaram todas as providências do refeitório, que arrumaram os vidros, estava fazendo nojo, todas aquelas percações e tudo que estava, aquela nojeira mesmo, que hoje está de boa situação. Hoje faz gosto entrar dentro do refeitório para se alimentar como o funcionário precisa, por causa da nossa ação. Então que queremos bem-estar da população. E aí, foi isso. Eu quero fazer o seguinte, eu vou abrir para a Michele para falar dessa questão do conselho, até porque ela tem um exemplo, falta de exemplo lá em Santana, na Zona Norte, desculpa, mas aí a gente vai falar da situação do Saboia mesmo. Pode falar, Michele. Então, já faz um ano que eu tenho ido nas reuniões do Saboia e está sempre nessa discussão que o pessoal fica falando, né, do Sr. Mauro Silva, né, e as questões do hospital são, assim, abafadas, né, só que o hospital tem problemas graves, gravíssimos, né, e a gente, que é da população, está tentando, assim, tentar resolver, né, sem precisar chamar, assim, mídia, fazer alvoroço, tal, tá tentando resolver numa boa, e a gente está também, assim, tentando ser aliado com a secretaria, porque eu mesma entrei em contato esses dias com a secretaria, né, e eles não quiseram nem, assim, escutaram tudo, mas que eu tenho que documentar as questões que eu tenho. Só que eu acho, assim, que a secretaria tem que ver, assim, acolher, né, os conselhos. Tudo bem que eu não sou conselheira, mas se eu tenho, assim, denúncia, porque aí a bagunça que tá, né, eu acho que nessa bagunça da reunião tinha que ir gente da secretaria, né, para conter, porque a diretora não está conseguindo conter, assim, a bagunça, e não está conseguindo, assim, organizar o calendário, assim, de reuniões, porque ela não tem que fazer um tema por mês. Se há 12 meses que eu vou na reunião e não teve nenhum tema, assim, interessante, é só tentar expulsar o Mauro, brigar com o Mauro, né? E eu também não gostei, porque, não sei se eu comentei com vocês, uns meses atrás, no ano passado, acho que foi, né? Que eu entrei em contato com a secretaria, né? A secretaria teve coragem de falar para mim, a gestão participativa, que acha que eu sou amiga, né, do Mauro Alves. Tudo bem, a gente, né, conhece agora o André, o Max, né, o Mauro, tudo bem. Só que não tenho nada assim pessoal, não tenho nada assim contra a doutora Josiane, igual o André falou, a gente quer benfeitoria para o hospital. Os trabalhadores também têm um trabalho assim digno e adequado, porque esse negócio aí do gás,
né, medicinal, eu sei que há vazamento, eu já entrei em contato com a área técnica lá da atenção hospitalar, foi me falado que tem sim esse vazamento, eu achei que eles iriam negar, né? Uhum. Mas não, tem um vazamento, então tem que ser feito alguma coisa. Na hora que explodir, aí não adianta mais, né? Isso, Sinceramente. mas tem que vir gente da secretaria e para organizar a reunião, né? E quanto será que custa, né, esse hospital por mês? Não deve ser barato. A secretaria deve estar gastando um dinheirão para não tá bom. A gente tem que saber quanto que é que tá custando para ver se, sei lá, contrata outras empresas, talvez uma outra OS, não sei, alguma mudança. E outra coisa também, rapidinho, que esses dias eu fui lá pro litoral, fazia muito tempo que eu não ia, e o hospital ele é muito bem localizado. Hospital muito importante, e assim, para se acontecer algum acidente, até mesmo para quem mora aí na região, tem muita gente que tem convênio, né? Só que muitas vezes não dá, a pessoa não vai na hora direto para um hospital particular. Às vezes a pessoa vai cair bem aí no Saboia e aí vai ver o que é que a gente tá falando, né? Que uma vez eu discuti daquele negócio de kit de higiene, de lençol, aí a pessoa vai ver, aí vê o que a gente tá lutando para melhorar, vai sentir na pele. Sinceramente. Tá bom. Ô, Michele, só para responder a Michele conhece a situação, eu tenho mandado alguns informativos para a Michele. Ao contrário do que a secretaria acha, nós não somos amigos, né? Nós somos colega, por quê? Porque a gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho com essa questão de conselho desde 1995. O André também tem nesse tempo, o Max, não sei qual é o tempo. Então, a gente sabe mais ou menos como é que a gente tem que demandar. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a perseguição contra os usuários, é bom lembrar um pequeno histórico, é o seguinte: essa diretora, ela começou a prejudicar a comunidade quando ela, em janeiro de 2020, na verdade, não, a pandemia começou em 2020, né, para nós. Como não tem reunião em janeiro, no mês de janeiro, ela fechou a porta principal e colocou a lateral, sem avisar conselho, sem ninguém. Nós não éramos conselheiro, talvez acho que o André fosse conselheiro. Nós éramos do conselho participativo, eu e outros conselheiros. E nós pedimos para o presidente, que era o Flávio Fontes, ir lá no Saboia para ouvir a diretora, ver o que estava acontecendo. Ela não deixou o Flávio Fontes entrar no hospital, dizendo que ele estava de bermuda. Foi esse o argumento. Então, aí nós nos organizamos para dizer o seguinte: vamos participar da próxima eleição do Conselho e interferir nos procedimentos, exigindo que o Conselho respeite a comunidade, tudo isso. E quando chega no ano de 2022, os membros do Conselho Participativo disputaram e, em massa, foram para o Conselho de Saboia. E eu, como sempre fazia, eu gravava as reuniões em áudio. E a gente cobrava, aí que a Michelle está falando. Não é que não tem pauta, a pauta tem, é que a diretora do Saboia não quer responder. Quando teve aquela questão da construção da UPA, ficou aquela situação, o Saboia é UPA, UPA é Saboia, e ficou um debate. E na época da pandemia, houve uma denúncia grave de que tinha pacientes morrendo por mau atendimento na UTI improvisada no térreo. Ali é no térreo, ali no pronto-socorro tem uma área ali que eles improvisaram, porque estava faltando gás ou o gás não tinha potência. A Bandeirantes fez uma reportagem e o próprio funcionário, pensando que estava falando com alguém da secretaria, falou com o repórter e entregou tudo o que estava acontecendo. O que nós fizemos? Nós cobramos, eu formalmente cobrei que viesse a comissão de verificação de óbitos do hospital e dizer qual era a situação daqueles óbitos. Se foi realmente, se eles passaram pela enfermaria, se eles tiveram agravante na pandemia, e ela sempre negou. A outra coisa que a gente cobrou, aí veio o André conhece essa questão até mais do que eu, questão do refeitório, da situação
lá que estava tudo o forro caindo, alguma coisa, tinha entrada de tombo, né? E nós reclamamos outra coisa, que era o seguinte, tem várias reformas acontecendo no hospital que não passam e nem é comunicado ao Conselho. E o Conselho cobrou a questão dos contratos. E aí nós descobrimos que tinha contratos que eram modificados, por exemplo, da lavanderia, em vez deles entregarem toalhas, eles entregavam lençóis. Então, o funcionário tinha que enxugar o paciente com lençol, tinha que fazer não sei o que com lençol, não tinha isso, não tinha acho que travesseiro, algumas coisas assim, frone, alguma coisa assim. Mudaram o contrato sem consultar a administração, e nós cobramos, nós temos os áudios gravados disso. E tem uma série de reclamações, os elevadores, tem um elevador lá que é elevador exclusivo para descer o material biológico, que é contaminante. E quando esse elevador quebra, o material contaminante desce no mesmo elevador que desce os pacientes e a população. Isso acontece há muito tempo. Então, tudo isso que nós cobramos, a diretora não aceitava. E aí começou essa... Primeiro, ela ameaçou expulsar o André. Primeiro, ela ameaçou expulsar o Max, depois ameaçou expulsar o André e ameaçou expulsar o Paulo. E nas reuniões online, olha, gozar, estava me cobrando de eu gravar as reuniões online, que, por definição, públicas, elas já são públicas. Não sou eu que torno pública a reunião. Quando você faz uma reunião online pública do conselho, ela é pública. Aí começaram a me ameaçar de expulsar, de suspender. Tá? E o resumo da ópera, aí para vocês que são conselheiros e até para a Michelle, é o seguinte: a gente fez essa reclamação para a Secretaria Municipal de todas as situações que estão acontecendo, inclusive para a promotora. Esse documento da promotora, que ela fez a recomendação para garantir o direito dos conselheiros, de ler a ata, colocar o documento, só para a gente retomar que o André conhece e a Michelle, o Marcos conhece. Em novembro de 2022, houve uma reunião, a promotora Dora, do Ministério Público, dos Direitos Humanos e da Saúde, ela fez uma reunião, ela fez 5 audiências públicas, uma com cada setor da cidade, norte, sul, leste, oeste, sul e sudeste. E quando foi a da sudeste, foram o pessoal do Jabaquara e denunciaram. A denúncia de expulsão era do Ameri, do Alberto Americanópolis, e denunciamos que estava acontecendo isso no Saboia. Em dezembro, a direção do hospital fez um documento dizendo que eu estava suspenso uma reunião porque eu gravava. Eu peguei e fiz a representação para a promotora, em 11 de janeiro, inclusive denunciando que não tinha reuniões ordinárias em janeiro, ao Ministério Público, fiz uma representação, e dizendo qual era o problema. O problema não é que a gente estava sem voz ou não. O problema é que a pauta que a gente apresentava, a diretora não acatava. Então, que nem o André está cobrando a questão do refeitório. Ela não apresentava a resposta. O Marcos tinha uma prioridade lá na questão dos gases, do sistema de gases. Eles não retornavam, isso desde a outra gestão. E eu estava com essa questão dos óbitos, principalmente, e todo mundo cobrando contrato, cobrando estacionamento, uma série de situações. Falta de funcionários, a SPDM que está lá, ninguém sabe exatamente qual é a função dela. Limpeza. Não, mas eu estava dizendo assim, a SPDM é interessante, porque ela tem um contrato de fazer o serviço médico de emergência, só que ela não manda enfermeiro, e ela usa os enfermeiros do hospital. Então, os enfermeiros não sabem se responde a diretora ou a SPDM. Tá? Então, isso que aconteceu. Quando a gente começou, e quando chegou esse documento, eu protocolei em 11 de janeiro de 2023, no dia 30 de março, e a promotora pegou e mandou esse documento para o secretário. É um documento de 3, 4 páginas que eu fiz, relacionando essas reclamações. Ela juntou no processo SEI, depois eu passo de novo para vocês, é aquele que gerou o ofício da doutora Dora pedindo a garantia, e de filmagem, inclusive de gravação em áudio e vídeo, porque nessa audiência pública que aconteceu, a doutora Dora pediu explicitamente que a gente mandasse os elementos de prova. Então, ela tem interesse que a gente grave. Porque se eu falar que a diretora falou A, ela vem 10 puxa-saco dela e fala que ela falou B. Se eu não tiver a gravação, ninguém vai saber. Então, o que aconteceu? A partir desse documento, eu comecei a gravar explicitamente. Estou gravando e vou mandar para o promotor.
Quando chegou no dia 1º de agosto, aí que é a data-chave, a gente tinha uma pauta que era para discutir a FPDM. A diretora quis priorizar a minha expulsão. Quando ela pôs em pauta a expulsão, eu comecei a filmar com o celular. Eu não levava a câmera, com o celular. Aí eles fizeram todo aquele cenário de expulsão e suspendeu a reunião. Quer dizer, é a diretora que não quer discutir os temas. Por isso que eu pedi, o meu requerimento para o prefeito é intervenção no hospital e afastamento da diretora. Eu não estou pedindo, eu quero voltar a ser conselheiro. Não, a minha fiscalização independe de eu ser conselheiro. Eu só quero mostrar o absurdo da ilegalidade. E para concluir é o seguinte, aí eu até falo com os conselheiros. Isso que a Michele falou é importante. Nós temos que refazer os documentos, assim, atualizando, dizendo o seguinte, o que nós queremos no hospital é o mesmo que fez no Hospital Campo Limpo, André. No Campo Limpo, o Tribunal de Contas foi lá e fez uma inspeção. Mas é isso que precisa fazer. Vai chegar e falar o seguinte, escuta, cadê os contratos? Estão cumprindo? Não é o contrato em si, é a fiscalização. Porque todo mês tem um fiscal do contrato. Todo órgão público tem isso. Eu tenho o contrato com a segurança. Todo mês, o fiscal do contrato, que é um funcionário de Saboia, ele tem que ir lá e ticar 10, 15, 20 itens. Vieram o funcionário, houve reclamação, houve atos de violência, houve isso e aquilo, cumpriu adequadamente. Se cumpriu, ele avalia. Se tiver notas negativas, tem multa, que pode chegar a 50% do valor do contrato e pode cancelar. No caso da limpeza, da lavanderia, que o André e o Max acompanharam, o pessoal mudou o termo do contrato sem avisar a diretora, a secretaria. Sim. Agora, por exemplo, nós estamos querendo cobrar qual é o contrato com a coleta de sangue. Porque tem uma empresa que coleta sangue, mas quem faz todo o serviço é os funcionários de Saboia. Então, nós queremos saber, o contrato é o quê? É só para entregar o vidrinho, pegar o sangue e levar para o laboratório? Nós temos uma empresa que coleta os exames na rede das UBS e entrega para o laboratório do Saboia. Tá correto isso? Está atendendo? Tá. Outra coisa, número de médicos. Qual é o quadro de Saboia? O Saboia parece que tem o quadro de 400 médicos e está faltando 200. Então, quando você tem que reclamar que a gente está prejudicando, é o contrário. A gente pedindo o número de funcionários. A gente fez uma conta aí, já pedi de novo o documento, depois vou disponibilizar para vocês. Em média, faltando 700 funcionários no Saboia. Então. Entende? A questão, por exemplo, você falou, tem uma questão, o Max está sabendo, o André lembra, foi doada uma ambulância para o Saboia. Sim. Cadê essa ambulância? Quando nós fomos na reunião, eu, a Sueli Gomes e o Alex falar com o Ivan Cáceres, disseram que tinham doado um tomógrafo computadorizado para o Saboia. Aí eu falei, e o que fizeram com o outro Saboia? O Ivan, que é da Participação Popular da Secretaria de Saúde, não sabia que tinha outro tomógrafo. Então tem um tomógrafo antigo, 2 canais, não sei, que diz que não está sem uso há mais de 1 ano. E daí você vai o quê? Você ou descarta ou manda para uma unidade do interior, alguém que possa utilizar isso, ou se não pode utilizar, definha isso. Tá? Então, essas questões a gente está cobrando. Por isso, aí, para eu finalizar e depois vocês entrarem nisso, é o seguinte, nós devemos fazer, André, pedir uma inspeção. Mas é isso que eu tenho falado. Nos termos do Tribunal de Contas, eu já elenquei, isso que você falou, cada um desses itens que a gente cobrou, a situação dos gases, a situação dos funcionários. Eu perguntei uma coisa que o pessoal esquece. Mas aí, no caso, o Mauro, o termo correto seria uma auditoria. É que no Tribunal é uma auditoria do Tribunal de Contas. Por quê? Porque aí você vai no âmago do problema, sabe? O nome não é ouvidoria, é uma auditoria técnica financeira para ver exatamente o que está acontecendo. Que nem, por exemplo, não sei se a Michele sabe, mas eles contrataram agora uma empresa para fazer os serviços de reparos e novas instalações dos gases. Né? Eu passei no departamento de gasoterapia, falei com o pessoal, porque eu acabei
me tornando amigo deles, eles me passam tudo o que está acontecendo. Né? Agora, naquele tabuleiro, nas salas, nos quartos, tem lá o ar, né? tem o vácuo, tem isso. E fizeram toda uma reforma, mas cadê o vácuo? Eu toda hora estou pegando no pé, cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Se vocês forem atrás da caldeira, do departamento da caldeira lá, do Saboia, se vocês forem ver onde fica o local da bomba de vácuo, vocês vão cair de 4 ali. É um criadouro de mosquito, só tem uma bomba e muito mal instalada, e isso eles chamam de vácuo que atende todo o hospital. Então, essa coisa tem que ser vista. Então, o termo correto do Tribunal de Contas é chamar alguém da auditoria para eles fazerem isso aí. Deixa eu falar, Max, você tem essa parte da auditoria, tem a sua função. O que o Tribunal de Contas faz, quando eu falo inspeção, é porque ele não vai só no dinheiro. Ele vai, por exemplo, quando eu chego e falo, que não o André falou, a auditoria não mostra não mostra que, por exemplo, que o teto está caindo. A auditoria mostra se você contratou e se o serviço foi executado. Quando você faz a inspeção, que aconteceu isso no Hospital Campo Limpo, é isso que eu estou falando, estou inovando. Tem até um vídeo do Tribunal de Contas, eu pedi cópia da inspeção, eles já mandaram para mim, eu vou disponibilizar para vocês. Ele vai lá verificar o seguinte, o número de médicos está de acordo? Ele vai lá olhar na ficha de ponto, porque às vezes você tem 200 médicos contratados, só que se tem 200, tem 3 turnos no hospital, então ele funciona com 70 médicos, vamos dizer, ou menos, tem férias, 50 médicos. Agora, esse médico cumpriu a sua jornada de trabalho? Porque eu fiz uma pergunta, no Lei de Acesso à Informação, e ainda não me responderam, pediram mais prazo, eu quero saber se aqueles funcionários que estão na reunião do Conselho, eles estão em serviço ou estão dispensados? Porque o problema é esse. Se você está no seu horário de trabalho, vamos supor, um enfermeiro, você está de plantão, o que você está fazendo lá no Conselho? Então, você tem que ter ou a liberação, remunerada ou não. Agora, eu não posso dizer, eu estou no plantão e estou no Conselho. Como é que você está no plantão e está no Conselho? Você está num ou no outro. Aquela funcionária que está fazendo a ata. Quem é que determinou que a função dela é fazer a ata? Ela tá cumprindo o seu horário? Ela está fazendo isso em horário livre? Porque eu sou voluntário, o André é voluntário, o Marcos é voluntário. Agora, aqueles funcionários, eles terão que cumprir. Qual é a desculpa da Josiane não participar de uma reunião? Ela estava de férias. Não, é falta. Você não participou por uma questão pessoal sua, que não seja uma questão de impossibilidade médica ou ficou preso no trânsito, você faltou na reunião. Ou então você teve uma intimação. A minha falta é abonada, por quê? Porque eu fui intimada pelo secretário, eu fui intimada pelo Poder Judiciário, entendeu? O Ministério Público, ou o Distrito Policial. Agora, eu não posso dizer o seguinte, eu estou de folga, caiu a minha folga com o dia da eleição, está justificada a minha falta. Não, eu marco falta. Isso que é importante você entender, porque eu quero saber, todas aquelas pessoas que estão lá, o que elas estão fazendo lá? Porque quem tem função gerencial comissionado pode alterar seu horário. A diretora do hospital, ela pode estar em qualquer lugar do hospital que ela está trabalhando. Agora, o enfermeiro está? O médico está? O médico está lá votando lá e está um paciente lá em cima lá? E as visitas dele? Se alguém chamar na emergência, ele vai atender quem? O conselho ou a emergência? Tá? Aqui tá bom. Tá, então, deixa eu só falar um negócio que você falou, eu lembrei. Eu também acho estranho assim, vai que nem no Saboia você falou, vai 300 e tantos funcionários ou mais, né? Não sei. Tem bastante médico no Saboia, né? Eu acho assim que conselho hospitalar tem que ter assim um número de médicos no conselho. Porque os conselhos aqui da minha região, às vezes acontece isso, né? Não, eu sei que todas as profissões são importantes, né? Mas, assim, o médico consegue também passar muitas coisas para o conselho. Eu tenho a impressão de que muitos médicos são, assim, proibidos de participarem.
Mas, Michele, só para uma resposta pontual do que eu tenho visto. Qual é o problema? Tem médicos que são... Bom, por exemplo, qual é o problema dos funcionários que representam o conselho gestor, que nem a Marisa Mello? Ela é médica concursada, só que ela está num cargo que ela fica subordinada à diretora. A diretora não pode demiti-la, mas pode mudar ela de função. Entendeu? Então, ela pode perder um plus de remuneração. Médico, por exemplo, quem é que tem controle sobre os médicos que são contratados pela SPDM? Esses médicos não têm que cumprir um horário e não podem participar de nada. E outra, mesmo que ele se elegesse para o conselho do gestor, representando o funcionário, se ele fosse afastado do hospital, afastado assim, a SPDM transfere ele do hospital do Saboia para o Santa Catarina, ele automaticamente perde a vaga do conselho. Então, e se ele está adaptado no Saboia, ele vai preferir manter aquele conforto no Saboia, que é perto do metrô, é uma região mais acessível, mais policiada, do que lá no Santa Catarina, que é mais longe, não tem metrô, não tem, entendeu? Então, a gente fez uma provocação dizendo para a Secretaria Municipal fazer um contrato com a SPDM, dizendo o funcionário que for eleito para o conselho tem estabilidade durante o mandato. Só que ninguém respondeu. Por quê? Porque eles preferem... Pode falar. Quem quer falar? Acho que o André. Então, o que eu estou imaginando é o seguinte: o próprio modelo é para não permitir que os funcionários mais capacitados tenham voz no conselho. E quando a gente pegou e falou o seguinte, tá bom, não tem nenhum médico, então nós vamos chamar a Comissão de Verificação de Óbitos. Que todo hospital, toda unidade tem uma comissão. O que é essa Comissão de Verificação de Óbitos? O paciente morreu no Saboia. Todo óbito, ele tem que vai para essa comissão. A comissão tem que avaliar desde a hora que o paciente entrou, quais foram os procedimentos, os medicamentos, a intercorrência até o óbito. Então, o que nós pedimos? Morrem mais ou menos 60 a 70 pacientes por mês no Saboia. Já é dados. É lógico que é um hospital de traumas, então tem muita gente que chega lá baleada, atropelada, que não tem muito o que fazer. Inclusive, a questão do paciente que morre com menos de 48 horas, nem é responsabilidade do hospital. É lógico que o procedimento você acompanha. Mas é obrigado, inclusive, a fazer, necropsia no paciente que morre com menos de 48 horas internado. O que passou de 48 horas, ele pode ser simplesmente o laudo médico atestando a causa-morte. Mas o que nós estamos cobrando, e eles não querem apresentar para a gente, é o seguinte: eu quero saber, no período da Covid, o número de óbitos e o relatório de quem morreu passando pela enfermaria improvisada. Por quê? Porque todo mundo fala que é uma coisa de excelência. E se nós estamos... O Max sabe dessa questão dos gases desde antes da pandemia. Nós brigamos com o doutor Eustáquio. Aquele hospital tem 40 anos e não foi reformado o setor de gases. E nós não estamos querendo dizer que foi culpa do enfermeiro A ou do médico B. Nós estamos querendo responsabilizar o hospital, a secretaria, por não ter feito a reforma. Outra coisa, a gente tem 2 casos, pelo menos, com registro de pacientes que faleceram quase nos corredores do hospital, ou por mau atendimento, ou por atendimento deficiente. Por exemplo, nós precisamos de, em média, talvez, um enfermeiro para cada 6 pacientes. Aí você coloca um enfermeiro tomando conta de 12 pacientes, e ele tem que distribuir a alimentação. Ele tem que limpar o paciente vomita, o paciente tem essas necessidades, tem que dar banho. Chega na hora de alimentar, o pessoal tem tudo que alimentar na mesma hora. A comida é quente, tem que entregar a comida quente para o paciente. Aí você vê, que nem foi dito lá, os próprios familiares alimentando o paciente. E eles acham que a comida está quente e ficam soprando a comida. Quer dizer, como é que o paciente está acamado, internado, e você que vem de fora
que deveria usar máscara, usar luva, um monte de coisa, você está assoprando a comida para o paciente. Aí, no caso de 2 óbitos que nós vimos, o seguinte, os pacientes saindo varejeira do nariz, quer dizer, não faziam a higiene do paciente, e o paciente veio a óbito. Então, eu só queria chamar a atenção para esse detalhe, para o pessoal ver. Pode mais falar, André. Então, essa parte aí finalizou, né? Então, voltando atrás, no caso também, uma das coisas que nós cobramos que eles não aceitam é o termo de escolher a parte do coordenador, né? Que eles só querem como que diz que fugiu a palavra? Do coordenador, eles só querem aqueles que dos gostos deles. É praticamente que no caso do seu Valdir, eles pegam praticamente obrigado e colocam lá para conduzir a reunião, sabendo que de uma forma ou de outra, o seu Valdir não tem condições alguma mais, não querer assim diminuir, não desprezar ele jamais, de maneira alguma, consideramos muito, afinal, é uma pessoa de idade, uma pessoa esforçada, está lá participando com toda a dedicação e tudo, de espontânea vontade, mas nesse termo aí, eles pegam obrigatoriamente a pessoa para colocar lá em termo, sei lá, sem condição alguma de conduzir a reunião. Então, é uma coisa, um descalabro muito grande. E no caso do autoritarismo, individualismo da gestão, impede aonde vem as confusões. E depois, quando chegam as confusões, eles não assumem e sempre pega alguém para Cristo. Que isso não deve acontecer. É tanto que tem funcionários que são real, que têm pleno conhecimento, que eles veem essa tese. E não pode acontecer isso. A coordenação tem que haver escolha de espontânea, a pessoa se manifestarem. Se escreverem, se tiver mais de uma pessoa concorrendo, tem que ser votado. Aqueles que tiver mais votos é quem assume. E o coordenador é quem tem que conduzir a reunião. Na gestora, ela tem que se pôr e se colocar em seu pleno lugar. Não pode se interromper, não pode conduzir a reunião, interrompendo a função do coordenador, atrapalhando e dando as ordens. Ela não pode fazer tudo ao mesmo momento. Ela é diretora do hospital e não do conselho, por mais que ela assuma o nome como que se ela acha que sempre é presidência, 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 quer dizer, ela faz questão do cargo de ser presidência. A pessoa que está preocupado pela população, ele não vai se preocupar com o cargo, vai procurar fazer o melhor possível para abranger aquela demanda da população. É isso que tem que fazer, não ficar disputando o cargo. E por mais profissionais que ela seja, nesse termo, realmente ela termina deixando a desejar, interrompendo o conselho, interrompendo as funções dos coordenadores, interrompendo as funções dos conselheiros e assim por diante. E aí só segue aquilo que ela quer, onde junta as panelinhas para aceitar o que ela aceita, o que ela quer, dando carteirada e prejudicando os procedimentos. Então, é uma das coisas muito críticas, muito confuso e atrapalhantes, porque ela tem que saber separar, individualizar uma coisa da outra. E aonde junta os pessoal que procura não entender as coisas, por mais se acha o dono da razão e assim por diante, e cai no embalo junto às panelinhas com uma parte dos conselheiros da parte de gestão, a parte dos gestores, do funcionarismo, e alguns do segmento usuário, cai no embalo e termina dando em pizza, porque acontece esse papel que não deveria estar acontecendo nunca. E o pior de tudo, que eles tiram a culpa deles, pode jogar em cima de quem não tem. E as pessoas não podem trabalhar certo, não podem fazer seus papéis certos, que somos crucificados. Isso porque eles precisam corrigir e eles saberem onde estão os erros. Entendeu? Pode falar, Max. Não, eu só queria complementar um pouco da sua ideia que você estava falando da parte da coordenação.
Sim. Normalmente eles colocam o Valdir porque ele é vaquinha de presépio. Assopram sempre no ouvido dele aquilo que a direção, né, a imperadora quer que fale, né, ou então o facilitador, que ele é o dono do hospital, é o dono da reunião, coloca no ouvido dele para falar as coisas que têm que ser ditas. Aí pergunto, bom, por que você não assume? No caso, o Mauro, eu, a Sueli, coisa do gênero. Agora, se nós formos coordenar uma reunião, quem é que vai, da plateia, como usuário, contestar qualquer outra situação? Porque o coordenador, ele está coordenando a reunião. Sim. Ele não vai poder defender A, B, C, D, ou seja o que for. Ele está coordenando. Né? Sim. Agora, você vê, por exemplo, na reunião, duas anteriores, o Mauro se propôs a ser coordenador, foi negado para ele. Interromperam. Não só como foi negado, como inclusive encerraram a reunião. Até eu estava questionando aquela pessoa que fica digitando a ata, eu falando o nome dela. Aí, quando eu olhei, eu falei, cadê? Terminou a reunião, a Sueli chegou. Eu falei, não, Max, já foi suspensa. Eu falei, como que foi suspensa? Eu estou questionando a questão daquilo que está sendo colocado na ata, que é errado, porque é a questão que estão dizendo que todo mundo concordava em que não fosse gravado. Eu falei, pera um pouco, que documento? Onde está isso? Então, aí foi encerrada a reunião, foi no dia que o Mauro tinha se proposto a ser coordenador. Agora, a questão da coordenação já é sempre estipulado pelo regimento interno, de que uma vez o coordenador eleito, ele fica por 4 reuniões. Sim. Como usuário. Aí vai para um trabalhador, são 4 reuniões. Só que nunca isso é respeitado. E o gestor? O gestor também tem que participar como coordenador. Correto. Né? O Eustáquio, na reunião, na gestão passada, o Eustáquio fazia o papel. Né? O Everaldo, por exemplo, ele era coordenador durante 4 reuniões seguidas. Até o diretor... Deixa eu complementar o raciocínio. O Eustáquio, como diretor, ele queria interpelar o coordenador. O coordenador mandava o diretor falar, senhor, quem está coordenando a reunião sou eu, e o senhor vai ter que me respeitar. Olha só, ele peitava o diretor. Na nossa situação de hoje, a gente quer falar qualquer coisa, a diretora fala, é questão de ordem, decoro. Daqui a pouco eu vou falar, não é decoro, é decor. É decor, né? Bem isso. Ponto, Mauro. Deixa eu só encaminhar o seguinte, isso que o Marcos falou, eu ia chamar a atenção. A reunião do dia 5 de setembro, que durou 10 minutos, foi justamente isso. Primeiro que eles não queriam me deixar entrar no Saboia, eu ameacei chamar a polícia, quem estava, a ordem para o porteiro era do João Luiz Ganeu, está gravado, eu gravei, eu falei para o porteiro, estou gravando essa interferência aqui, esse bate-boca aqui. Aí eu falei que devia chamar a direção do hospital, porque quem pode me impedir de entrar é a direção. Eu não vou denunciar que o funcionário do RH me pediu de entrar. Eu tenho que falar que a diretora me pediu de entrar. Aí liberaram, eu entrei como convidado, mas assinei como conselheiro. Quando chegou na reunião, quando colocaram quem é que ia ser coordenador, eu me coloquei. Sim. Você entendeu? Eu me coloquei, a diretora não aceitou, cancelou a reunião. Agora eu só queria mostrar para vocês, para a gente finalizar, para o pessoal entender, deixa eu ver aqui. Acho que vocês vão conseguir ver, mesmo que não conseguir ver, eu vou acompanhar. Essa foi a convocação, embora está dizendo minuta da ata de 1 de agosto, e deliberações aprovadas. Quer dizer, nessa reunião do dia aqui, segue anexa a reunião, anexa a minuta da ata da reunião de 13 de setembro, que é essa que vieram aqueles convidados lá, brutamonte, ameaçar os conselheiros, para a leitura prévia e aprovação na próxima reunião das deliberações aprovadas na reunião ordinária de 1 de agosto. Veja só, a reunião de 1 de agosto ainda não foi aprovada.
Aí falou que a reunião do dia 13, ela foi interrompida, ad cautela, acho que até errou aqui, mas tudo bem, por ação de obstrução promovida pelo conselheiro afastado Mauro Silva, a interrupção por questão até de precaução e preservação dos presentes conforme a ata anexa. Veja só, a reunião não foi interrompida por atuação do Mauro. Quem estava ameaçando interromper o conselheiro foi aqueles 4 brutamontes que foram convidados lá para, sabe Deus por quem. Sim, corretíssimo. Aí, outra coisa, lembramos que a minuta permite a participação do conselheiro impetrante. Não, a minuta, a liminar, desculpa, a liminar judicial, ela não permite a participação. Ela suspende o ato impetrato e reconduz o conselheiro Mauro para o pleno exercício da sua função. Porque quem participa da reunião é o sem direito a voto. O conselheiro não participa da reunião, ele realiza a reunião. Tá? Então, não ocorreu por filmagem e sem consulta prévia. Isso foi dito, justamente isso. Tá? Aí, minuta de ata, ele vem lá embaixo, ó, ele mandou para vocês a minuta data de 3 de setembro, a lista de presença que eu não recebi, e a liminar do mandado de segurança impetrado pelo Mauro Silva em caráter provisório até decisão após ouvidas as partes. Isso aí ele pode falar o que quiser. Liminar é ordem judicial. Você não tem que discutir, você não discute verbalmente a ordem judicial, você discute nos autos. Você pode gostar ou desgostar. Agora, essa nota de repúdio, ela é assinada não só pelos conselheiros, ela é assinada pelos visitantes. Essa no dia 5. Inclusive está lá o seu Valdomiro. Qual é o problema disso? Não é um documento interno, não foi um documento para os conselheiros. Você divulgou pelo e-mail. Se vocês olharem essa lista de e-mails que eu recebi, está aqui, ó. Cadê aqui? Tá vendo? Tem todas as coisas. Amaral Galindo. Quem mais está aqui? Daniela. Eles mandam para todo mundo. Fábio Kassab é o médico, né? Ferreira, Josiane. Então, ela mandou para as pessoas aqui que não são conselheiras. E outra, esse documento fica exposto como se diz? Fica exposto no painel lá da prefeitura, tá? Eu tinha visto aqui Valdir Belo, Rezende, Aldene, Maíra, tá? Pedro. E deixa eu também falar um negócio. Assim, velho, que nem eu fui, o ano passado na reunião, aí passei meu e-mail. Até hoje eu nunca mais recebi nunca recebi um comunicado do Saboia. Que nem eles têm que ter um mailing para mandar, né? Que nem nesse e-mail. Mandaram para um monte de gente e não mandaram para mim, que participo, escolheram, selecionaram só alguns, né? Então, é isso que eu estava vendo. A outra coisa é o seguinte: nesse documento, quem assina esse documento olha aqui embaixo, João Luiz Ganeu. Quem tem que assinar o documento do conselho, ou é o coordenador ou é o presidente. Não é o funcionário que não tem competência. E ele põe aqui, ó, minha sugestão, olha só, minha sugestão de quem? Do senhor João Ganeu, é aditar na pauta da próxima reunião a aprovação da ata do dia 1 de agosto, que não ocorreu em virtude da interrupção ocorrida em face da filmagem não autorizada, os incidentes com convidados e o Mauro durante a reunião que motivou de cautela a interrupção por questão até de precaução. Você entendeu? A minha sugestão de quem? O facilitador pega e coloca a minha sugestão. Tá? Eu só coloquei isso aí para vocês verem que a questão... Deixa eu só ver aqui. A única coisa que eu estou vendo é que em outras atas foi colocado o e-mail, inclusive, do Valdomiro. Tá? Se vocês olharem também a questão desse documento, esse que foi colocado aí para vocês, que é como é que chama lá? Essa moção, cadê essa moção? Vou ver, ela está aqui. Mauro Alves, anexo...
ofício, tá. Bom, a nota de repúdio, que é essa daqui, deixa eu trocar ela para vocês. Deixa eu parar essa interrupção, essa aqui, vou mostrar só para a Michele não viu, mas ela vai ter condição de ver. É esse documento aqui, ó. Vocês devem estar vendo aqui, deixa eu ampliar. Nota de repúdio em face da atitude do senhor Mauro da Silva. Então, na reunião do Conselho Gestor, presencial realizada em 5 de setembro, essa reunião que durou 10 minutos, o ex-conselheiro desrespeitou o porteiro. Como que eu sou esse? Não tinha nem aprovado nem nada. E outra, estão discutindo um documento que foi suspenso a reunião do dia 8. Desrespeitou o porteiro da empresa na portaria 4, fazendo ofensas que atingiu o trabalhador. Quais ofensas? Entendeu? Você tem que dizer, porque eu não posso, é aquele negócio, eu vou ser julgado por uma coisa, sendo que eu gravei esse debate, esse bate-boca como funcionário. Porém, eu não vou entrar no negócio, mas olha quem assinou aqui. Tá, dá o nome do funcionário, assina senhor Valdomiro Pinheiro, senhora Ana Lúcia Salgado, convidada. Entendeu? Quer dizer, tem pessoas aqui que não tem nada a ver. Como é que está assinando um documento? Tá? Os caras estão passando, quer dizer, isso aí já configura já um crime, uma difamação. Tá? Eu parar. Eu só queria mostrar isso aí para vocês terem uma ciência do que o pessoal faz ilegalmente, torna público, porque quando eles colocam isso daí na listagem de e-mail, eles não sabem quem repassa, e outra, fica no painel do hospital. Então, a imagem do Mauro e de demais conselheiros fica ao escárnio público, pelo menos para 1.700 funcionários. Tá? Bom, pessoal, vamos fazer uma rodada aí de despedida, que já é 9h30, a gente vai fazer até... Mauro, tem uma coisa no finalzinho desse e-mail que o Gani mandou, essa frase final é terrível, né? Ele coloca aqui: a minha sugestão é aditar na pauta da próxima reunião a aprovação da ata do dia 1º de agosto, que não ocorreu em virtude da interrupção ocorrida em face a filmagens não autorizadas e incidentes com convidados. E o Mauro, durante a reunião, que motivou ad cautelam. Quer dizer, você foi responsável, né? A interrupção, e por questão até de precaução e preservação de segurança dos presentes. Ué, cadê a segurança do pessoal do hospital para retirar os indivíduos que causaram esse problema? Porque eles ficaram lá o tempo todo lá dentro e o pessoal pegou a cuia e se mandou. É bem isso. Então, veja, está totalmente incongruente essas frases que foram colocadas, né? E está totalmente distorcido a realidade. É bem isso. Tá certo. Falou, Max. André, quer se manifestar? Realmente que o Mauro terminou de falar, e eu concordo plenamente, e é isso, eu acredito que aqui encerrou, né? É isto, já foi falado. Aqui encerram também. Agradeço, eu tenho a agradecer aos participantes, desejar uma boa noite, uma ótima semana para todos, e vamos à luta, né? Vamos batalhar para que possamos ver que isso encerre e tenha um final dessas patifarias que está ocorrendo, que essa diretora toma um rumo, ou alguém superior a ela possa tomar as medidas cabíveis, né? E para que consiga colocá-las em devido lugar. Porque ela apenas é uma diretora de um hospital, servidora à população, e não interrompeu o procedimento da população e fazendo o que ela faz de gatos nos sapatos e sendo muito autoritarismo e individualista, interrompendo o andamento da melhor maneira possível para os pacientes e a própria população. É minha fala, reta final, são esta. Valeu, André. Michele, quer se manifestar? Obrigada aí pela reunião, que eu admiro muito vocês três, e tem outro também, Sueli, também, que não está presente. Vamos continuar aí na luta aí pelo hospital. Tá bom. Eu só queria finalizar
mostrando para vocês. Não esquecendo de que amanhã não haverá reunião lá do Saboia, hein? Então, Novamente. eu queria Inclusive, o João Ganil me enviou no e-mail, no meu privado, a mesma fala, ou seja, prezados conselheiros, em função da greve do metrô, amanhã estamos adiando para a próxima terça-feira a reunião do Conselho Gestor. Não será possível reunir todos, a cidade vai virar um caos, lamentavelmente. Sinto muito, mas teremos outra data. Peço a todos que divulguem a todos os membros do Conselho Gestor. Conto com a compreensão. A todos, obrigado e abraço a vocês. Agora, tem uma particularidade de toda essa história, é que, com relação àquela agressão que nós 4 sofremos dentro do Hospital Saboia, foi falado de que nós interrompemos e nós estamos conturbando e não estamos olhando para a comunidade. Só que tem um pequeno detalhe, nós estamos lá justamente para melhorar o atendimento da comunidade perante o hospital. Eles estão invertendo as bolas, quer dizer que nós agora somos culpados de que a coisa não funciona? E tem um agravante que eu quero que fique gravado. O senhor João das Virgens, ele quando se aproximou da sua pessoa, Mauro, da pessoa da Sueli e da minha pessoa, os olhos dele estavam tão vermelhos, esbugalhados, aquele homem estava drogado, você quer saber? Bom, eu quero que fique bem registrado isso. Isso daí, como eu não tenho condição de fazer isso, mas eu só queria dizer para vocês o seguinte, só para mostrar, finalizar, é o seguinte, essa questão aqui, esse documento que eu queria mostrar. O documento, na verdade, é uma provocação que a gente está fazendo, né? A gente está contando, desde a última vez que o prefeito Ricardo Nunes veio ao Jabaquara, foi em 10 de março, naquela visita à AMA UBS Americanópolis. Então, nós queremos, viu, André, resposta sobre o descalabro, tá? Do Hospital Saboia, sobre o fechamento da maternidade no Hospital Vila Santa Catarina e sobre as irregularidades nas obras de reforma da AMA de Lata Americanópolis, tá? Ótimo. A última visita turística do prefeito Ricardo Nunes ao Jabaquara, que tem 220 mil habitantes, aconteceu em 10 de março de 2023, quando visitou a unidade de saúde AMA UBS Americanópolis, sem comunicar aos conselheiros de saúde, e ignorou completamente o fato da empresa consultora desrespeitar o contrato e demolir a unidade metálica, a qual deveria ser reformada e pintada. Então, mas isso eu coloquei na reunião de hoje, lá da supervisão da Vila Mariana de Jabaquara. Eu mencionei de que o Ricardo Nunes, ele se apresentou nessa data, e depois, o André, você deve estar lembrando de que a dona Emília, na última fala dela, ela mencionou da presença do Ricardo Nunes ali, né? Ou seja, ela sabia e o Valdomiro sabia. E os conselheiros foram avisados? Ela confirmou isso que você colocou, Mauro, nesse papel. Correto. Então, eu deixei só para registro, para vocês verificar o seguinte. Então, nós temos essa questão que a gente está cobrando a responsabilidade do Ricardo Nunes, que é o prefeito. Por quê? Porque a diretora do Saboia é um cargo de confiança nomeado por ele. Então, se ela está fazendo essa barbaridade, ela está fazendo por ordem dele ou agora por conhecimento dele, porque nós estamos divulgando para ele. E, por último, lembrar o seguinte, eu vou fazer amanhã mesmo, eu vou fazer a representação ao Tribunal de Contas, pedindo o termo, viu, Max? O termo que o tribunal usa é inspeção, porque ele não vê só os valores, só não vê a contabilidade. Ele vê em loco, ele vê, por exemplo, se eu falar que tem rato no refeitório, ele vai lá fazer uma vistoria. Se eu falar que tem pombo invadindo lá, ele vai fazer uma vistoria. Se eu falar que a tubulação de gases não está atendendo a questão do vácuo, ele vai lá porque vai um técnico fazer um relatório. Então, não é só questão contábil. Tá bom? Perfeito. Agora, Michele, você, por favor, coloca para o Mauro o seu e-mail para nós. Eu tenho. Você tem? Ela recebe os contatos,
Eu só não estava passando algumas coisas porque a Débora também com a cabeça cheia, né? Mas algumas coisas eu estou passando para ela, tá? Obrigado, viu, Michele, pela participação. Obrigado a você, Michele, Tá. mais uma vez. Pessoal, boa noite a todos. Eu fiz Boa a noite. gravação dessa reunião, mas eu não vou torná-la pública. Era só para eu fazer umas anotações sobre o que vocês falaram, tá? Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau. Boa noite, Até a próxima. Obrigadão. Obrigadão. Um abraço. Obrigadão por tudo, viu? Opa, parei a Um abraço. gravação. Parei a